Senhoras e senhores, vamos avançando um pouco mais então no nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Nesse ponto nós vamos falar da aplicação, da cominação e da limitação das penas. Então vamos primeiramente falar da aplicação da pena ou dosimetria da pena. A aplicação da pena está prevista a partir do artigo 59 do Código Penal. Nesse ponto, o juiz, ele tendo no decorrer do processo, ao elaborar a sua sentença, concluído que o fato ocorreu e que aquele acusado foi mesmo o autor do crime, ele parte então para concretizar a pena naquela circunstância, naquele caso. E essa concretização da pena prevista em abstrato para o caso concreto é um processo bem complexo que o juiz precisa observar regras bem detalhadas, bem definidas a partir do artigo 59. Só para vocês terem uma ideia, um homicídio qualificado tem uma pena prevista de 12 a 30 anos. O intervalo entre a pena mínima e a pena máxima é um intervalo de 18 anos. Então nós temos aí uma margem muito ampla em que uma pena pode ficar mais próxima da pena máxima, mais próxima da pena mínima, dependendo de uma série de fatores que o juiz precisa observar. Então, primeiramente, nós precisamos compreender o seguinte: a aplicação da pena deve observar 3 fases. No direito brasileiro, nós adotamos o chamado critério trifásico para a aplicação da pena. O critério trifásico está previsto no artigo 68 do Código Penal. Diz o seguinte: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 desse Código. Em seguida, segunda fase, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Atenuantes e agravantes, então, compõem a segunda fase da dosimetria da pena. E na terceira fase, por último, o juiz deverá observar causas de diminuição e de aumento de pena. Bom, na primeira fase, então, o juiz deve encontrar o que nós chamamos de pena base. O Código Penal se refere a isso também como pena base. É o primeiro passo para a concretização da pena. Ele observa, então, o artigo 59. O artigo 59 diz que o juiz deverá atender à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente. Deve atender também motivos, circunstâncias, consequências do crime e observar comportamento da vítima, ou seja, se a vítima contribuiu de alguma maneira para o crime. Ele vai estabelecer conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, seguindo os seguintes critérios. Ele vai escolher as penas aplicáveis dentre as cominadas. Quando você fala cominação de pena, é aquilo que está previsto ali no preceito secundário da norma penal incriminadora. Exemplo: homicídio, matar alguém, preceito primário. Preceito secundário, pena 12 a 30 anos. O juiz vai observar a pena que está ali cominada. Em alguns crimes, nós temos ali pena de detenção, igual furto, 1 a 5 anos de reclusão e multa. Qual é a pena cominada? Privativa de liberdade e multa. Em algumas situações, privativa de liberdade ou multa. Em outras circunstâncias, é possível
nas contravenções penais, só a multa. Então o juiz analisa quais as penas aplicáveis dentre as cominadas. Ele pode optar ou só pela multa, ou ele observa que ele tem que aplicar as duas, ou existe a previsão apenas da pena privativa de liberdade, enfim, ele vai lá no preceito secundário e vê quais as penas que são aplicáveis. Ele terá que observar a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o limite mínimo e o máximo da pena. Ele deverá observar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, como a gente já viu. Acima, né, de 8 anos, regime fechado. Acima de 4 até 8, regime semiaberto. Abaixo de 4 anos, até 4 anos, regime aberto. Ou seja, o juiz tem que observar todos esses critérios para fixar a chamada pena base. Então, essa é a primeira operação. Ele vai para o segundo passo, que é aplicar a chamada pena intermediária. Ele vai analisar as agravantes e as atenuantes. As agravantes estão previstas no artigo 61. Vou citar apenas algumas aqui, só para vocês terem uma ideia, depois vocês dêem uma olhada lá na lei. Artigo 61 do Código Penal, que são agravantes: reincidência, motivo fútil ou torpe, ter cometido o crime por motivo fútil, motivo torpe, ter cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime, ter cometido o crime à traição, emboscada, com emprego de veneno, ou seja, uma série de coisas que agravam a pena. O juiz vai analisar também, nessa fase, as atenuantes. O que poderia atenuar uma pena? Ser o agente menor de 21 anos ou maior de 70, menor de 21 na data do fato, maior de 70 na data da sentença. Desconhecer a lei, ele ter cometido o crime por motivo de relevante valor social, relevante valor moral, ter procurado, por espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, minorar as suas consequências, ter cometido sob coação, ter confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, a atenuante, que é muito comum nos processos, a atenuante da confissão espontânea. Bem, então nessa segunda fase, o juiz ele analisa a presença dessas agravantes ou dessas atenuantes. Bem, a atenuante ou agravante, elas têm o peso de 1/6 sobre a pena já aplicada. Se, por exemplo, se aplica a pena base de 6 anos e se tem que aplicar ali uma agravante, se aplica mais 1 ano, 1/6 desses 6 anos. Se tem que aplicar uma atenuante, diminui 1 ano, que é 1/6 desses 6 anos que o juiz havia aplicado como pena base. Num terceiro momento, numa terceira fase, o juiz deve aplicar as causas de aumento ou diminuição de pena, chamadas majorantes, que são as causas de aumento, ou as minorantes, que são as causas de diminuição de pena. Onde nós vamos encontrar isso? Lá na parte especial, normalmente é na parte especial. Alguns crimes prevêem lá aumento de 1/3, aumento da metade. No caso do roubo, por exemplo, com emprego de arma. No caso do homicídio, você tem lá algumas situações de aumento de pena, cometido contra idoso, contra menor, enfim. Você tem um aumento proporcional, né, daquela pena. E diminuição a mesma coisa. O homicídio privilegiado reduz a pena de 1/6 a 1/3. Isso é causa de diminuição. Na parte geral do Código Penal, nós vamos encontrar também causas de aumento, causas de diminuição. Uma causa de diminuição que existe na parte geral do Código é a diminuição em razão da tentativa. Quando se considera que um crime não chegou a se consumar, é um crime apenas tentado, nós teremos aí uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3, de 1 a 2/3.
Isso é aplicado na terceira fase de aplicação da pena. Ou seja, é uma circunstância minorante, ou causa de diminuição de pena. Bem, a agravante ou a atenuante não podem elevar a pena além do máximo abstrato ou aquém do mínimo abstrato. Ou seja, uma atenuante, se o juiz já aplicou na pena base o mínimo legal, ao aplicar uma atenuante ele não pode reduzir mais ainda. Já se ele for aplicar uma causa de diminuição de pena, aí sim ele pode reduzir abaixo do mínimo. Vou dar um exemplo aqui no homicídio simples. Vamos imaginar que aplicou a pena mínima, que é 6 anos, e encontrou uma atenuante da confissão espontânea. Essa atenuante é desconsiderada, ela não pode trazer a pena abaixo dos 6 anos. Mas na terceira fase, ele encontrou a causa de diminuição de pena do privilégio, ou seja, o crime, por exemplo, o jurado considerou que o crime foi praticado por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nessa circunstância, o juiz terá que diminuir a pena. Se ele entendeu que é para aplicar o 1/3 de diminuição, aí a pena fica abaixo do mínimo legal e vem ali para 5 anos ou para 4 anos, né? Se diminuir 1/6, vem para 5. Se diminuir 1/3, vem para 4 anos. Isso é só para exemplificar que a causa de diminuição de pena ou a causa de aumento podem, respectivamente, levar a pena aquém do mínimo e acima do máximo. Então, são 3 fases para a aplicação da pena. Pena base, aplicação de agravantes e atenuantes e aplicação de causas de aumento ou causas de diminuição de pena em proporções estabelecidas na legislação, na parte especial, em cada um dos crimes que são ali previstos e, em alguns casos, na parte geral também é possível a gente encontrar essas causas de aumento ou diminuição de pena. Então, esse é o ponto da aplicação da pena, que é uma operação bem complexa. Às vezes, com a minha explicação aqui, vocês não captaram tudo. É preciso realmente dar uma estudada nisso aí, porque é uma matéria importantíssima para a gente compreender o direito penal. Bem, quando a gente fala de aplicação da pena, a gente viu que o juiz precisa observar as penas, né, que são cominadas, estabelecidas em lei, para aquele tipo de crime que ele está julgando naquele momento. Quando a gente observa essa necessidade de observar a cominação das penas, a gente precisa dar uma passada, né, no capítulo 2 dessa parte geral do Código Penal, da parte relativa às penas. O capítulo 2 ele trata exatamente da cominação das penas. Então, do artigo 53 ao 58, estabelece normas gerais, né, para a aplicação das penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Por exemplo, o artigo 53, ele fala que as penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Sempre. Quando a gente fala tipo penal ou tipo legal de crime, nós estamos falando dos crimes em espécie, que estão na parte especial, a partir do artigo 121 do Código Penal, ou na legislação especial, como lei de drogas, lei de crimes ambientais. A gente vai estudar aqui uma lei muito importante, que é a lei de abuso de autoridade, que estabelece também uma série de condutas e sanções, normas incriminadoras. Então, o juiz deve observar que as penas privativas de liberdade estão lá previstas. Então, ele tem que ir lá em cada tipo legal de crime. Já o artigo 54 diz que as penas restritivas de direitos são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial, o que é o que mais acontece. Às vezes não há nenhuma pena restritiva de direitos prevista no crime específico
na norma específica, na norma incriminadora específica. E o artigo 54 está exatamente esclarecendo isso, que as restritivas de direitos são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial. Elas devem ser aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano, ou nos crimes culposos. Aí nós precisamos abrir uma observação, um parêntese. Essa é uma regra antiga, que está no Código Penal desde a reforma que nós tivemos em 1984, mas depois disso, em 1998, nós tivemos uma considerável ampliação para a aplicação das penas restritivas de direito com a Lei 9.714 de 98, que alterou o artigo 44 do Código Penal e estabeleceu as penas restritivas de direito, a possibilidade para condenações a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, ou seja, ampliou bastante. A restritiva de direitos era possível aplicar apenas aquelas condenações inferiores a 1 ano. O legislador, em 1998, ampliou bastante para condenações até 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, esse artigo, se vocês forem ler aí, o artigo 54 do Código Penal tem que ser interpretado com essa observação. Ainda falando de cominação das penas, a gente observa que as penas restritivas de direitos referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. O que acontece é o seguinte: nas penas restritivas de direito, ou seja, se a pena privativa de liberdade tinha lá 3 anos, 4 anos, a pena restritiva de direito vai ter a mesma duração. O sujeito vai ter que se submeter àquela restrição de direitos pelo mesmo período. O artigo 57, ele fala da pena de interdição de direitos, que aplica-se aos crimes culposos de trânsito, né? Ou seja, está fazendo uma referência específica à pena de inabilitação, né, para dirigir veículos, né? A autorização ou habilitação para dirigir veículos, ou seja, ela deverá ser suspensa no caso de crimes culposos de trânsito, homicídio culposo, lesão corporal culposa no crime de trânsito. E o artigo 58 finalmente fala da pena de multa. A multa prevista em cada tipo legal de crime tem os seus limites fixados no artigo 49, como a gente já explicou anteriormente. Será de 10, um mínimo de 10 e o máximo de 360 dias multa, salvo algumas disposições da legislação especial, como no caso da lei de drogas, que está lá no tipo penal especificado que a pena de multa será de 500 a 1.500 dias multa. Então, quando a gente fala em cominação das penas, a gente observa esse capítulo 2 do artigo 53 a 58 do Código Penal. E uma outra questão importantíssima da gente observar é o limite de cumprimento das penas no direito brasileiro. O limite de cumprimento das penas, ele está previsto no artigo 75 do Código Penal e passou recentemente por uma alteração importante. Trata-se de uma nova determinação a partir do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Nesse ponto do Código Penal é que a gente encontrava aquela norma dizendo que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. É o máximo de tempo que a pessoa poderia ficar encarcerado
no Brasil. Isso mudou com o pacote anticrime, esse tempo de 30 passou para 40 anos. Então, aquela regra que nós tínhamos de que uma pessoa não poderia ficar mais de 30 anos encarcerada foi modificada para 40 anos. Olha, como uma lei penal mais prejudicial não pode retroagir para prejudicar o acusado, evidentemente que essa regra só vai valer para os crimes praticados posteriormente à entrada em vigor do pacote anticrime em 23 de janeiro agora de 2020. Bem, essa regra do limite de encarceramento, do limite do tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade, é muito importante porque isso não quer dizer que uma pena aplicada a um caso concreto não possa ultrapassar esse período. É muito comum a gente ver penas sendo aplicadas assim, em períodos até muito maiores, né? Ou seja, em quantidades muito maiores do que 30 ou 40 anos, ou seja, penas de 150 anos, 200 anos de cadeia, né? A gente vê isso aí a todo momento. Bom, mas a regra estabelece que ele não poderá ficar encarcerado mais do que 40 anos agora. Bom, isso quer dizer o seguinte, é uma regra importante para evitar a progressão de regime. Ou seja, é uma pessoa que vai ter que passar todo esse tempo, uma pessoa que deveria progredir de regime do fechado para o semiaberto, vamos imaginar aí, 1/3 do cumprimento da pena. É evidentemente que se ele pegou uma pena de 40 anos, quando cumprir 1/3 desses 40, ele vai já progredir para o regime semiaberto, depois mais 1/3 ele vai para o regime aberto. Agora, se uma pessoa pegou 250 anos, ele não vai chegar nesse cumprimento de 1/3 em regime fechado e ele vai cumprir todo esse período no regime mais rigoroso que existe, que é o fechado, ou seja, ele não vai ter como progredir para um regime semiaberto ou regime aberto. Essa regra da limitação das penas, então, ela é muito importante, é uma regra também de caráter humanitário, para que uma pessoa não fique encarcerada até o fim dos seus dias, ou seja, deve haver ali uma esperança, ainda que remota, né? Dependendo da idade da pessoa, se você falar que ela vai ficar 40 anos encarcerada, obviamente, presume-se que é para o resto da vida. Mas, como o direito penal não pode estabelecer uma pena de caráter perpétuo, é necessário estabelecer, sim, esse critério, esse tempo máximo para o cumprimento de uma pena, que antes então era 30, passou a 40 anos. Isso não repercutiu nas penas em abstrato. Se a gente for observar na parte especial do Código Penal, a gente vai encontrar lá o máximo, a pena máxima para aqueles crimes mais graves é 30 anos. O homicídio, a pena mais grave, 30 anos. No homicídio qualificado, 12 a 30 anos. No roubo seguido de morte, que é o latrocínio, 20 a 30 anos, o máximo 30 anos. Na extorsão mediante sequestro, 24 a 30 anos. A extorsão mediante sequestro seguida com o resultado morte. Nós teremos aí também o máximo de 30 anos. Olha, mas se o máximo em abstrato permanece 30 anos, como é que se aplica esse artigo 75 agora, com esses 40 anos aí de cumprimento, como tempo máximo de cumprimento de pena? Como chegaria nesses 40 anos? Né? Se nesses crimes que a gente observa lá na parte especial, você tem um máximo de 30 anos de pena previsto lá em abstrato, como é que se chega a essas penas estratosféricas? Ocorre pelo concurso de crimes. A pessoa ela comete
mais de um crime, comete dezenas de crimes e as penas às vezes são somadas no chamado concurso material de crimes, em que uma pena se soma a outra, vai se somando a outra e aí pode-se chegar então a essa pena estratosférica. Então o que a gente precisa observar com relação ao pacote anticrime é que ele trouxe essa mudança para a parte geral do Código Penal, artigo 75, foi para 40 anos. Não houve nenhuma alteração na parte especial, nenhum crime teve a sua pena em abstrato elevada para o máximo de 40 anos. Ocorre que, havendo a acumulação de penas, o concurso de crimes e a soma de penas, nós podemos ter aí penas estratosféricas que ultrapassem os 40 anos e para isso é que serve esse limite das penas estabelecido no artigo 75, para evitar que alguém fique mais de 40 anos encarcerado. Quando chega nesse tempo, né, chegando nesse tempo de 40 anos, a pessoa deve ser liberada imediatamente. Bom, nós vamos encerrando então o nosso conteúdo de direito penal. Um conteúdo básico para que vocês tenham uma ideia geral de como funciona a aplicação das penas, as regras referentes aos regimes de cumprimento de pena, ou seja, um panorama geral, básico, do conteúdo de direito penal que pode ser cobrado no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. A partir da próxima aula, nós já vamos trabalhar com a Lei de Execução Penal, a LEP, que é a Lei 7.210 de 1984. Essa lei entrou em vigor no mesmo dia da Lei 7.209, que vem a ser a parte geral do Código Penal. O artigo 1º ao 120 do Código Penal, várias dessas normas que nós estudamos aqui até agora, são oriundas dessa Lei 7.209 de 84, que entrou em vigor no mesmo dia da Lei 7.210 de 1984. O que isso significa? Isso é chamado de a grande reforma do direito penal brasileiro, a reforma de 84. Por quê? Para que nós tivéssemos uma nova parte especial, uma nova parte geral do Código Penal, que modificou bastante uma série de institutos de direito penal, de aplicação do direito penal brasileiro, modernizou muita coisa, nós precisávamos também de uma lei de execução penal mais aperfeiçoada. E o legislador se debruçou sobre esse desafio e produziu a LEP, concomitantemente à Lei 7.209, que instituiu a nova parte geral do Código Penal, do artigo 1º ao 120. As duas leis entraram em vigor, foram publicadas no dia 11 de julho de 1984. Para uma nova parte geral do Código Penal, foi necessário também estabelecer todo um novo sistema de execução penal mais aperfeiçoado, mais moderno, mais humanitário. E é isso que a gente vai estudar a partir da próxima aula, nosso estudo, né, sobre a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Vocês vão poder perceber que é uma lei realmente bastante detalhada, bastante aperfeiçoada, passou por alterações, nós tivemos várias alterações na LEP, inclusive o pacote anticrime recentemente alterou vários dispositivos da LEP. E nós vamos estudar isso aí com detalhes a partir da próxima aula. Muito obrigado a todos aí pela atenção, vamos continuar firmes aí nos nossos estudos.